Quando você vai fazer algo, provavelmente escuta uma voz dentro da sua mente dizendo: faça isso, não faça aquilo, isso é o certo, aquilo é o errado. Se você escuta essa voz, saiba que ela é a consciência que a sociedade implantou dentro da sua mente. Ela funciona como um policial invisível que te condiciona a agir de determinada maneira. Esse policial foi criado ao longo dos anos pelas pessoas inconscientes ao seu redor, de forma que a sua mente se transformou numa prisão invisível controlada pelos valores moralistas. Todo o meu esforço por meio desse vídeo é no sentido de te transformar em quem você é, em trazer de volta a sua consciência e a sua individualidade, de forma que você se torne livre desse policial moralista em sua mente. Bem-vindo ao Sebo, e hoje vamos abordar o livro Moral, Imoral, Amoral do Grande Osho, mestre espiritual do século XX que abalou as convenções sociais com suas palestras e seus seguidores ao redor do mundo. A primeira coisa que precisamos saber é que toda a nossa base jurídica é sustentada por princípios naturais que supostamente foram concebidas por uma entidade sobre-humana, ou seja, por Deus. Osho nos alerta, porém, que esse Deus arbitrário não existe, não pode existir. Dessa forma, todos esses princípios não passam de um recurso utilitário criados por aqueles que estão no poder para adequar as normas e valores aos anseios do sistema social vigente. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Para muitas pessoas, Deus é um velhinho sentado no céu, é um ídolo mental com traços humanos. Porém, o autor afirma que essa ideia não existe, ou melhor, não existe fora da nossa imaginação fértil. Esse Deus mental foi criado para reprimir as pessoas. Ele não existe fora da mente humana, não pode existir porque Deus é a concretude total, é a própria existência factual, é a totalidade da existência. Nossos sentidos e nossa mente não podem concebê-lo porque estamos limitados para conhecer apenas uma pequena ilusão da forma. Por isso, Deus não pode ser reduzido a um pensamento. Osho acha melhor trocar a palavra Deus por existência, porque a própria palavra Deus faz acharmos que ele é uma pessoa, um objeto ou algo que pode ser definido, coisa que não é, porque o infinito existencial não pode ser reduzido a um processo de pensamento. Portanto, Deus é uma experiência viva, não uma representação mental. Essa totalidade existencial não pode se auto-reconhecer porque não existe nada além dela. Ela é o todo, não existe algo que ela pode chamar de você. Tudo que é Deus. Logo, não podemos responsabilizar a totalidade pelos maus que acontecem, porque a responsabilidade implica a existência de uma pessoa, e a pessoa só existe mediante uma dualidade. E como Deus, a existência não pode ser personificada, não podemos responsabilizá-lo por nossas criações. O total não pode ser culpado pelo bem e pelo mal. Somos nós que criamos ele. Se você olhar ao seu redor, a própria ideia de bem e mal não faz sentido. O leão, por exemplo, não sente que vai queimar no fogo do inferno por matar uma zebra, porque ele não tem ideia do bem e do mal. A moralidade, a legalidade e o pecado são criações dos humanos. Deus não é responsável por isso. Portanto, lembre-se, o conceito de bem e mal é apenas uma distinção criada pela mente humana. Por isso Shakespeare disse: não existe bem ou mal, mas o pensamento faz assim. Portanto, como somos nós que criamos a distinção, a responsabilidade pelo mal e pelo bem que acontece é toda nossa e não de Deus. A moralidade é criada por pessoas, mas quem garante que aqueles que definiram o que era certo estavam pensando na nossa realidade? E que autoridade essas pessoas possuíam sobre nós? Porque o certo delas pode ser considerado o certo universal? Na verdade, não pode, porque nossas realidades são diferentes e estão constantemente se alterando. Por exemplo, se nós pegarmos os valores expressos no Código de Hammurabi, vamos considerá-los um absurdo. O mesmo acontecerá se olharmos para os conceitos de cidadania na Grécia Antiga. E o mesmo vai acontecer quando nossos descendentes olharem para nossas normas e valores atuais. Os princípios de justiça, liberdade e igualdade alteram-se tanto no decorrer dos séculos que chega a ser uma piada falar que Deus que os define. A verdade nua e crua é que aqueles que estão no poder adequam os conceitos desses supostos princípios para os anseios sociais vigentes e não estão nem um pouco interessados na sua vida e na sua felicidade. O mesmo acontece com os pecados e todos os tipos de deves e não deves. O problema é que a mente humana que cria esse tipo de moralidade é limitada. Por exemplo, o livro nos conta que quando os ocidentais chegaram na China, acharam que os chineses eram muito estranhos, pois eles tinham olhos puxados e pareciam mulheres porque não tinham barba. Os chineses, por sua vez, acharam estranho pessoas com olhos tão redondos e pensaram que os ocidentais eram macacos por causa de suas barbas. Então, quem está certo, os chineses ou os ocidentais? A resposta é nenhum dos dois. Isso depende do condicionamento mental de cada um. A mente de um chinês e de um europeu é totalmente diferente e, portanto, a moralidade
realidade de cada um vai ser também diferente. O que é certo para um pode não ser o certo para o outro, porque nossa mente foi condicionada por questões geográficas, sociais e econômicas diferentes. Portanto, a nossa moralidade é apenas uma porção limitada dentro do espectro da humanidade. O certo e o errado são instáveis e variam muito de um local para o outro, de uma época para outra. Portanto, o que garante que nossa moralidade atual é correta? O que garante que aquelas mentes que estão no poder sabem o que é certo para todos? O que é certo para eles pode não ser o certo para a nossa realidade. E as nossas realidades variam muito, porque a vida é uma constante metamorfose. Ela não pode ser definida em certos e errados fixos. Até aquilo que pode ser considerado como uma verdade absoluta para todos pode ser relativa no decorrer do tempo. Por exemplo, se uma mãe matasse um filho, isso seria errado, não seria? Na nossa concepção, sim. Mas e se ela fosse a mãe do Hitler? Ora, ela sacrificaria a vida de uma pessoa e evitaria a morte de milhões. Então, como o assassinato pode ser tão variável assim? A questão é que as circunstâncias mudam a todo instante. Nada que é errado hoje não pode ser enquadrado como certo amanhã. A nossa visão é limitada, a mente é limitada, e todas as ações, querendo ou não, mesmo no nível moralista, não são absolutamente certas. Até para julgarmos, precisaríamos conhecer tudo, desde o princípio até o fim, mas isso é impossível. Então, o próprio ato de julgar é feio. Como então podemos agir corretamente? Osho nos explica que a única ação correta surge do nosso estado de consciência. O livro contém a história de um grande rei que estava para morrer e seu último desejo era transmitir a moralidade para seu único filho. Portanto, o rei mandou o príncipe para aprender o que era certo e o que era errado com um antigo professor seu de moralidade. Esse professor, porém, tinha um método muito diferente de todos. Ele não deu nenhum livro, nenhuma escritura, não falou nada sobre moralidade para o jovem. Apenas disse: vai pegar as folhas do quintal, mas tome cuidado que eu posso te acertar com uma vassoura a qualquer momento. E assim foi. Enquanto o jovem estava pegando as folhas, ele levava várias pancadas. Porém, com o tempo, o príncipe foi ficando cada vez mais alerta e estava evitando ser atingido pela vassoura. Um dia, o professor chegou com uma espada verdadeira, e se o jovem fosse acertado, ele perderia seu braço. Mas como ele tinha entrado em um estado totalmente alerta, isso não foi um problema. Ele não era mais acertado pelo mestre. Sua percepção aumentou a um tal nível que o mestre não conseguia lhe acertar nem mesmo durante o sono. Depois desse estágio, o mestre disse para o príncipe: seu ensinamento está acabado. Pode voltar para o reino e dar continuidade ao governo de seu pai. Tudo que eu tinha para ensinar quanto à moralidade eu te ensinei. O jovem disse: mas e quanto aos livros, às leis, os valores e os pecados? O mestre lhe disse: esqueça toda essa bobagem. Eu te dei olhos para ver, ouvidos para escutar. Se você permanecer alerta, com a consciência desperta, a moralidade é desnecessária. Portanto, a consciência é sua única moralidade. O ato consciente é o certo e o ato inconsciente é o errado. Esse estado alerta e perceptível da realidade é chamado de atenção plena correta no budismo. O termo é chamado de pleno porque não conhece nada como certo e errado. Está além da distinção mental. É um estado amoral. É uno com a existência. E recebe o nome de correto porque está fora da mente. É um estado de não mente. Portanto, todas as ações que surgem desse estado partem do silêncio interior e da observação alerta da realidade. Se você quer atingir a atenção plena correta, o seu ser deve estar totalmente centrado no aqui e no agora. Portanto, esteja alerta ao aqui e agora, e a sua própria realidade vai, por meio de você, fazer surgir uma ação correta. Você será como um espelho. Você irá refletir a realidade como ela é, e desse reflexo a atitude correta surgirá. Será correta porque é isso que o momento estará pedindo. Portanto, estar totalmente consciente do momento presente é a única chave para a liberdade de todo o condicionamento e da prisão da mente. Mas lembre-se que apesar de você estar livre de toda a moralidade, a maioria da sociedade está inconsciente. E se você parar de seguir totalmente as regras e valores sociais, as pessoas ao seu redor vão querer te imitar. E o problema das pessoas inconscientes seguirem o seu estado de espiritual moral é que elas ainda são dominadas pela mente humana. Ainda não encontraram sua verdadeira face, ainda não experimentaram a consciência. Seja consciente dessas pessoas inconscientes. Seja livre e amoral, mas por escolha própria, considere continuar seguindo alguma moralidade por compaixão a essas pessoas ao seu redor. Mas isso vai ser uma escolha sua, vindo da sua própria consciência, porque agora você está livre de todos os deves e não deves, de toda a moralidade. Você é amoral. Sua ação vem de um estado meditativo, surge do seu estado de consciência. Você faz algo não porque alguém lhe impôs isso, mas porque sua consciência lhe guiou. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha sido útil para a sua vida e que possa ter te ajudado de alguma maneira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.